Às vezes a gente só, peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que correr, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que produzir, ok. Só que não se esqueça que é o espiritual que traz unção e fluidez para o material. Boa noite, pessoal. Prazer em vê-los. Quem eu não vi ontem, prazer ver vocês hoje. E eu sei que vocês estavam com saudade, que eu também estava com saudade. Recebi umas mensagens de alguns parecendo que eu não ia voltar. Recebi uma mensagem parecendo que eu não ia voltar, parecia que já estava definido que eu não retornaria. Não, ia voltar sim, mas graças a Deus, né, por tudo e por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Estou vendo aí que dos grupos que foram conosco, estou vendo que já chegaram outros estão chegando hoje, né, mandaram mensagem, tem um grupo chegando hoje, chegou agora à tarde aqui. Então, fico feliz, tem outros, acho que falta ainda uma turma para chegar, estão chegando aos poucos aí. Louvado seja. Hoje, olha que legal, né? Hoje teve alguém que me mandou uma mensagem, me pedindo direcionamento, orientação, porque já está fazendo suas conexões e seus negócios internacionais. Já que estamos aqui, vamos fazer nossos contatos, vamos fazer as conexões para começar a fazer negócios internacionais. Maravilhoso, é isso aí, agarrando oportunidades. Vamos lá, gente. Leia aqui, por favor. Mais uma vez. Contágio. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu vou orar com vocês daqui a pouco, uma oração muito especial. Por que contágio? Porque, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, né? Nós somos influenciados por pessoas ao nosso redor em todas as áreas. Quer muitos aceitem ou não, é isso que acontece. Você é produto do meio que está. E eu vou falar o que eu disse hoje ao grupo de empresários que estava aqui comigo pela manhã. E eu vou mostrar uma coisa muito importante. Ensinamentos bíblicos, né, que se colocado em prática. Eu vou dizer se você quer ser bem-sucedido, coloque uma coisa dentro de você. Somente conhecimento, habilidade, sabedoria humana, a expertise de cada um no seu ramo de atividade não é o suficiente. E eu vou mostrar isso para você. Não é o suficiente para que possamos viver uma vida plena ou uma vida realmente segura. Então, por que estar aqui é tão importante para nós? Qual o nome daquela palavra ali? Então, contágio social faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz diferença na vida, faz diferença nos resultados, faz diferença nos hábitos. E o que nós aprendemos aqui? Nós somos contagiados por um espírito de fé. Nós somos influenciados por uma visão que não é nossa. Porque, como eu sempre digo, né? Tem uma palavra que eu não gosto muito de ouvir ela, porque eu acho que ela foi banalizada. Encontrei o meu propósito. Se não encontrou de verdade o Senhor Jesus, não encontrou propósito nenhum. Porque só Ele sabe para o qual propósito nós fomos criados. E às vezes as pessoas confundem propósito com profissão. E pode ser até que a profissão, o propósito da pessoa esteja ligado à profissão. Mas
esse não é o maior propósito. Então, se eu mudar isso aqui, ó, falando de contágio social, nós somos produtos do meio, eu posso trazer isso para a verdadeira realidade, que nós somos contagiados para contagiar. Nós somos contagiados para contagiar outras pessoas, porque o ID não é só para mim, o ID é para todos nós. Nós estamos vivendo uma fase da qual o Senhor tem pressa, o Senhor, Ele tem urgência. Nós estamos chegando num tempo que é só você olhar para o que está acontecendo no mundo, o que tem acontecido com a principal criação do Senhor, o principal projeto do Senhor, né, que é a família sagrada, que está em decadência, destruição, né, que tem vindo sendo totalmente atacada pelo mundo espiritual e, consequentemente, se ataca a família, a próxima geração está comprometida. Você sabe disso. A geração futura, a próxima geração, está comprometida. Então, por isso que a família é um alvo. E ontem nós falamos sobre formar discípulos, né? Que esse é a nossa missão, ide e formar discípulos. E aonde a gente começa primeiro a formar discípulos? Na família, em casa. Então ali você começa a formação dos primeiros discípulos. E aí isso vai tomando proporções, né? Porque quem diria, por exemplo, que nós faríamos reuniões como eu tenho feito, por exemplo, hoje de manhã, a quantidade de empresários e funcionários que estavam aqui, né? Hoje já existe uma preocupação de evangelização dos seus colaboradores. Os colaboradores estão sendo evangelizados, e aí dos colaboradores já vai para a família dos colaboradores vai virando aquela corrente, né? Então vamos lá, Provérbios diz assim, diga comigo, assim como o ferro afia o ferro, diga comigo, o homem afia seu companheiro. Então, presta atenção, se o machado está cego, diz a Bíblia, você vai ter que golpear com muito mais força. Se o machado está cego, quer dizer, eu preciso estar preparado, afiado. Agora, se homem afia homem, quem é que está me afiando? Quem é que está te afiando? Quem está te preparando? Com quem você tem se afiado? Porque se o machado está cego, mais força você vai ter que colocar e talvez não produz nada. Mas se está extremamente afiado, você vai ter que colocar muito menos força. Mas se ele está cego, você vai golpear e não vai conseguir obter o resultado que você espera. Então eu preciso parar e dizer assim, se homem afia homem, quem são meus companheiros? Com quem eu ando? Qual é a visão deles? Qual é o resultado deles? O que eles pensam? O que eles falam? Até porque, leia aqui comigo, diga comigo, não vos enganeis. Diga, as más conversações corrompem os bons costumes. É o famoso falou errado, vai fazer errado. Falou errado, vai fazer errado. Falou errado, vai agir errado. Não se deixe enganar. Diga comigo em voz alta. E põe força aí, porque senão eu vou cobrar de você. Diga, as más companhias corrompem os bons costumes. Opa, quem são as minhas companhias? Eu comecei comentando ontem com vocês que o nosso trabalho, no nosso encontro dos homens, sábado, eu coloquei 3 vídeos para os homens. 3 vídeos. Primeiro, um vídeo que boa parte de vocês, eu já passei aqui em outras ocasiões, e mostrando, a ciência mostrando, sobre o poder das palavras e o poder
dos pensamentos. Então, eu acredito que muitos de vocês já viram aquele teste, né? Aquela experiência com a água. Quem já viu? Quem nunca viu, por favor? Quem nunca viu? Nunca viu? Eu não vou passar um deles agora para vocês, que é 7 minutos. Mas tem um menor que talvez dê para eu passar, que não é o da água, porque o da água seria 7 minutos. O que acontece nessa experiência? Você pega, por exemplo, vou aproveitar que essa garrafa está aqui. Você pega 3 frascos de águas desse aqui. Para uma você diz palavras boas, palavras que edificam, palavras de bênção para ela. Para outra você libera palavras ruins, palavras negativas. Sobre as palavras eu já tinha visto. Eu já vi. Porque você pega essa água e coloca o microscópio nela, você vai ver que ela formou cristais lindos, por conta das palavras. Aqui receberam palavras maravilhosas, formaram cristais que são coisas incríveis, lindas, está lá, dá para você ver. As que receberam palavras negativas, não formam cristais. Às vezes não tem forma nenhuma. Então, agora, pegaram um grupo de pessoas simplesmente para liberar um pensamento sobre a água. Um pensamento. Como é que a água teve o poder, através daquela experiência, de formar cristais pelo pensamento? E a que recebeu pensamentos negativos, formou ou não formou absolutamente nada. Ou a forma é disforme. Lembra da frase que nós falamos assim: pensamento tem presença, sentimento tem presença? Sim ou não? Não, eu só pensei, não tem problema, você pensou. E se você pensou, a Bíblia não diz como imaginou a sua alma, assim é? Só de você pensar. Você quer ver uma coisa muito simples? Se uma pessoa tem problema com você, ela não precisa abrir a boca, você já sabe. É verdade ou não é? Se você percebe que uma pessoa, o espírito que há naquela pessoa não é bom, ela não precisa abrir a boca, você já sabe. Se uma pessoa tem algo em relação a você, ela não precisa falar, você já sabe. Então, por isso que as más conversações, palavras erradas, vão gerar atitudes erradas, resultados errados. Aquele que anda com sábios, diga comigo, será cada vez mais? Mas o companheiro dos tolos, o que vai acontecer com ele? Quem anda com sábio? E quem anda com tolo? Não vai nem ficar tolo, vai acabar mal. Olha, peraí, então eu preciso saber com quem eu estou andando. Eu preciso selecionar o meio social. Eu preciso saber com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou me afiar, porque senão não vai dar certo. Os resultados, aí tem uma coisa, né? Nós escutamos tanto. Tem aquele outro vídeo que eu coloquei para vocês sobre a diferença, os dois rapazes, um extremamente físico, totalmente modelado, cara forte, e o outro que não tem físico nenhum, e a pessoa diz, né, eu e o Sacói nós vamos na mesma academia, eu e o Sacói praticamos os mesmos exercícios, usamos os mesmos aparelhos, eu e o Sacói ouvimos o mesmo som dos alto-falantes da academia, mas sabe o que eu percebi? Eu e o Sacói não temos o mesmo físico, não nos parecemos. Por quê? Porque o Sacói, quando sai da academia, ele leva a academia com ele. O Sacói, quando sai da academia, o Sacói não diz, eu fui na academia
Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser. Então, eu e você frequentamos a mesma igreja. Eu e você recebemos o mesmo sermão. Nós temos a mesma Bíblia. Nós cantamos as mesmas canções. Nós louvamos com os mesmos hinos. Aí isso tem que mexer com você. Por que não temos resultados, os mesmos resultados? Porque é o que eu disse para os homens aqui: muitos, o sermão que ouve na igreja fica na igreja. O sermão que ouve não vai com ele. A igreja não vai com ele. Os ensinamentos não vai com ele. Ele não leva para casa, não leva para o casamento, não leva para os negócios, não leva a fé que ele tem na igreja, ele não leva para o dia a dia dele. E esse é o problema. Eu quero frequentar a igreja, eu quero viver o que muitos estão vivendo, a plenitude que muitos estão vivendo, só que alguns, o que recebe na igreja, ele leva com ele, a igreja está com ele em todo o tempo. Outros, o que recebem na igreja, fica na igreja, não passa da porta da igreja. Isso é sério. Aí você olha, o exemplo, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Mas como é que nós frequentamos o mesmo lugar, nós fazemos a mesma atividade, nós passamos pelos mesmos aparelhos, claro que com carga diferente, mas foi uma construção. Por que nós não temos o mesmo físico? Porque não é só aquele momento da academia, é o pós-academia, é o que ele vai fazer depois da academia, para não jogar fora o que ele fez na academia. Está entendendo ou não? Isso, o princípio é o mesmo. Aí um construiu um físico que é o sonho do consumo do outro, mas o outro não consegue. Por quê? Porque muitas vezes a gente se justifica: não, eu fui na igreja, eu fui na academia, não, eu assisti o culto, eu participei da reunião, eu ouvi aquele sermão, lindo aquele sermão. O que tem sermão lindo? Sermão lindo nunca mudou a vida de ninguém. Sabe o que eu prego há anos? Quando uma pessoa diz assim para mim: nossa, boa essa palavra, eu falo: não tem nada de boa, porque boa a palavra que a pessoa sai daqui, ela diz assim: estou colocando em prática a partir de hoje, eu estou mudando a partir de hoje, esse é o sermão bom, essa é a palavra boa, que impacta a pessoa, que ela diz assim: eu estou saindo daqui com decisões tomadas. Esse é o melhor sermão que tem, porque sermão bonito não muda a vida de ninguém. Está entendendo? Pode ser lindo, a palavra é linda, os ensinamentos são lindos, mas se aquilo não entra dentro de mim e é transformado em prática, em ações, não tem beleza nenhuma. Ele pode ser bonito, mas não foi efetivo. Ele pode ser bonito, mas não mudou nada na minha vida. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar? Diga comigo, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Olha, Paulo dizendo aos Gálatas: vocês estavam indo tão bem, gente, vocês estavam caminhando tão bem, quem os impediu de continuar observando a verdade, perseverando? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Diga comigo em voz alta, diga comigo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco, não, mas é só um pouquinho de fermento, é mais do que o suficiente. Está entendendo? Um pouco de fermento vai levedar a massa toda. Não, só estou fazendo um pouquinho. Não, eu mudei 50%, eu mudei 60%, eu mudei 70%. Um pouco de fermento vai levedar a massa. Assim como a Bíblia diz que a boa influência salva, a boa influência, ela liberta e transforma. Quem cuida, diga comigo, quem cuida de uma figueira
comerá de seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Quem cuida de uma figueira? O que é isso, cuidar de uma figueira? O que pode ser sua figueira? Se nós formos trabalhar especificamente na reunião de hoje, a gente levaria totalmente para a área profissional, financeira. Mas a figueira pode ser o seu casamento, a sua família. Está entendendo? Você cuida da sua figueira, você cuida bem da sua figueira, você vai comer do fruto dela. Pode ser o seu negócio. Você cuida bem, você vai comer do fruto dela. Por quê? O princípio é esse: quem cuida bem da sua figueira vai comer do fruto dela. Quem despreza ela não vai comer do fruto. Olha como é sério isso. A Bíblia ensina a proceder em cada área da vida, cada uma delas, e mostrando, que nós precisamos entregar sempre mais, sempre ir além. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Quer dizer, os olhos de um homem podem ser insaciável para progredir ou insaciável para dar um jeitinho brasileiro na malandragem. Se os olhos forem bons, o que diz? Todo teu corpo terá luz, tua vida terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem estava comigo hoje na live pela manhã? Eu disse que eu ia orar por vocês hoje, por algo que reflete muito a realidade de muita gente. E o quanto nós precisamos. Você mesmo pode analisar a sua vida pelo texto que eu vou trazer a você. Mas existem algumas coisas que não tem como a gente burlar, não tem como a gente passar. O mundo espiritual é muito real, muito claro. Esse texto de Êxodo 17 diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Diga comigo essa frase, por favor. Diga: com a vara de Deus nas minhas mãos. Então grave essa palavra, que eu gosto muito dela. A primeira vez que essa palavra me impactou, presta atenção no que eu vou falar para você, que parece um detalhe bobo, mas não é. Se você voltar nas leituras, no início da chamada de Moisés, você vai ver a vara sendo chamada a vara de Moisés, certo? Mas a partir do momento que aquela vara, que era a vara de Moisés, ela foi consagrada ao Senhor, e Deus começou, através da vida de Moisés, operar, então ela já não se chamava mais a vara de Moisés, agora é a vara de Deus. A vara de Moisés, eu gosto sempre de lembrar isso, que qualquer pastor normal, comum, tinha uma vara. Mas a vara que havia nas mãos de Moisés não era comum. Que é uma frase que eu gosto muito de repetir. Nós não fomos chamados para viver nada comum. Nada. Posso provar uma coisa para você? Posso? Sim ou não? Sim. Meu casamento não é comum. A minha família não é comum. A vida que eu vivo não é comum. Pode olhar, se você olhar para o estilo de vida que eu tenho familiar, não é comum. Não é natural. Deveria ser para todo mundo, que esse é o certo, mas não é. Quando você pega algo que antes é seu, mas agora é consagrado ao Senhor,
Então, mas não é mais a minha vara, não é mais a minha família, não é simplesmente mais o meu negócio, mas agora é algo consagrado a Deus. Então agora ela já tem um destino e um propósito diferente. E é quando acontece o sobrenatural. Então, faça questão. O livro de Êxodo é facinho de você ler, vai lá e leia. Você vai ver a vara de Moisés. Mas a partir de um certo ponto, ela passa a não ser chamada mais a vara de Moisés. Ela passa a ser chamada a vara de Deus. A vara de Deus na mão de Moisés. Então, o que é nosso, se for nosso, é natural. Mas o que é nosso, se é consagrado ao Senhor, é sobrenatural. Está entendendo? O resultado já não é natural. O resultado já é sobrenatural. Agora, Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão, porém, subiram ao alto da colina. Eu quero que você leia agora. 1, 2, 3. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Como se explica isso? Agora eu volto para essa área que você vai analisar. Isso aqui você leva para a vida. Você vai descobrir assim, ó. Engraçado é você... Eles estão lá a caminho da terra prometida, são atacados e surpreendidos pelos amalequitas, um povo traiçoeiro, um povo perigoso, um povo amargurado, surpreendido pelas costas, e aí de repente, Moisés diz assim: separe alguns homens e vai para a guerra. Eu subirei ao alto monte, a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Josué, que sabia lutar, desceu para a guerra. Correto? Ele sabia lutar, tinha habilidade para lutar, tinha armas para lutar, tinha um exército para lutar. Agora é o ponto que eu quero. Você que é empresário, você que tem o seu negócio, você que é um trabalhador, saber lutar ele sabia. Saber guerrear ele sabia. Estratégia de guerra ele tinha. Só que enquanto Josué estava ali e Moisés com as mãos estendidas, e o fluxo da unção do poder de Deus sendo derramado através daquele gesto, através daquela atitude de Moisés, Josué estava vencendo. Aí Moisés se cansou e abaixou as mãos. Quando Moisés se cansou e abaixou as mãos, o resultado na guerra mudou. Prestou atenção? Sim ou não? O exército era o mesmo, o general era o mesmo, a batalha era a mesma, mas o resultado mudou. Eu ainda brinquei, para pensar, imagina a hora que Moisés viu aquilo, ele falou: opa, mudou, parou, virou para Arão e Ur e falou assim: dá uma olhada nisso aqui, presta atenção, ó, estão vencendo, começava a perder, vencendo, começava a perder. Isso é só acréscimo meu, tá? Mas o texto não dá detalhes. Mas como é que identificou? Certamente por algumas vezes isso aconteceu. Espera aí, começa uma simples abaixada, ele viu que o resultado mudou? Isso mostra o quê? É só você olha para a tua vida. Quando você estava no alto com a mão levantada, estava em oração, estava em espírito, o tempo todo da dependência de Deus, focado, está vencendo. Tem guerra, tem batalha, é batalha, mas você está vencendo, você está avançando, você está prevalecendo. Aí de repente você se distrai, ou você se cansa e começa a baixar as mãos. Aí o inimigo começa a vencer, o inimigo começa a prevalecer. Leve isso para a sua vida. Não basta habilidade, não basta conhecimento, não basta sabedoria, não basta expertise, não basta know-how, não basta. Porque gente que tem isso, tem gente que tem mais do que você lá fora. O que vai te diferenciar dos demais? É o quanto da unção e do fluxo do Senhor, do favor do Senhor está sobre a tua vida. É isso que vai te diferenciar.
E não adianta você vencer numa área e estar perdendo em outra. Não tem sentido. Estou certo ou errado? Eu estou vencendo aqui, mas a que custo? Estou perdendo outras coisas que talvez seja até mais caro. E quando chega lá na frente, eu vou fazer o balanço. Será que valeu a pena? Porque a bênção de Deus é que enriquece e nada pode substituí-la, diz a Bíblia. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Tem muita gente enriquecendo, mas a que custo de dor, né? É verdade ou não é? E às vezes até se a pessoa for egoísta naquele momento, ela não sente a dor, mas quem está ao redor dela está sentindo muita dor. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. É outra coisa importante que eu quero deixar para você. Ninguém faz nada sozinho. Diga comigo, ninguém faz nada sozinho. E sabe, o texto é tão claro, porque se Moisés, a Bíblia diz que não se levantou depois da morte de Moisés nenhum como Moisés. Um homem que falava com Deus face a face, um homem que operou milagres, coisas tão incríveis, sobrenaturais. Agora, se o texto mostra que Moisés, com toda a sua fé, com toda a sua intimidade com Deus, ele precisou de Arão e Hur para levantar as suas mãos, colocá-lo sentado, puxar a pedra, que é Cristo, colocar debaixo dele, um segurar num braço dele, o outro segurar no outro braço, para que ele conseguisse manter as mãos erguidas até o final. Tem uma mensagem muito forte para nós. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém. E começa pelo espiritual. Olha o que acontece com muita gente. Às vezes há um desequilíbrio. Só Josué na guerra lá embaixo ele teria perdido. Tá certo? Josué é um guerreiro, Josué é valente, Josué é trabalhador, Josué é um cara determinado, Josué não tem medo, Josué é corajoso. Estaria perdendo. Ele sozinho lá estaria perdendo. Aquela batalha, a definição, a vitória daquela batalha não foi lá no campo de batalha. Foi aqui no alto. Foi aqui. No espiritual. O espiritual definiu o material. Vou repetir, diga comigo, o espiritual definiu o material. Porque o espiritual define o material. O espiritual define o material. Enquanto nós estamos com as mãos erguidas, às vezes a gente só, peraí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que correr, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que produzir, ok? Só que não se esqueça que é o espiritual que traz unção e fluidez para o material. É o espiritual que te dá vitória no material. A unção vem daqui. E nós precisamos de pessoas. Por que acontece na igreja? Hoje tem muita gente próspera na igreja, mas essas pessoas não chegaram assim. Você já prestou atenção que não tem um culto que eu não digo, levante as suas mãos e eu estendo as minhas mãos sobre a sua vida e profetizo sobre a tua vida? Já prestou atenção nisso? Com base nisso,
Não tem um culto que eu não levanto as mãos e digo a você: eu te abençoo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Reuniões como essa, eu profetizo visão, direção, revelação, graça, favor. Eu profetizo as portas abertas. Eu profetizo na sua vida que ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus te promova. Eu profetizo promoções para a tua vida. Eu profetizo coisas grandes chegando na tua vida. Eu profetizo que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê ideias, que Deus te dê criatividade. Eu profetizo Deus te levantando, porque Deus levanta o pequeno do pó e põe assentado em meus príncipes. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus coisas grandes acontecendo na sua vida. Eu profetizo, você vai ter para emprestar, mas não tomará emprestado. Eu profetizo transferência de riqueza para a tua vida. Eu profetizo que Deus já arranque do ímpio, coloque nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, você será o mais abençoado da sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. O bom é que tem gente já tão treinada que já tinha gente com a mão levantada recebendo o meu exemplo. Tá tão assim que eu falo, eu não vou perder nenhum exemplo. E isso faz a diferença. E eu vou te provar por quê. Eu vou te provar, eu quero falar uma coisa. Eu falei hoje pela manhã que quando eu estava preparando essa palavra ontem para a minha live, parecia que ia ser só isso aqui. Aí gritou no meu coração. Veio algo muito forte no meu coração. E eu lembrei da palavra de Deuteronômio. Deuteronômio diz assim, ó: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha enfraquecido. Coisa boa, hein? Já parou para pensar? 120 anos, enxergando plenamente, e o vigor em cima, 120 anos. É assim que eu vou morrer, você sabe, né, gente? É assim que eu vou morrer. 120 anos, enxergando bem, cheio de vigor, brincando com os bisnetos, ou mais, né? Os israelitas choraram, diga comigo, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe. Quanto tempo? Durante? Até passar o período até passar o período. Olha, a primeira vez que isso entrou dentro de mim foi muito forte. Porque, se você não sabe, esse é o último capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio vai terminar aqui. E aí, Moisés era o líder que Deus havia levantado para colocá-los na terra prometida. Mas vocês sabem que Moisés, por conta de se deixar levar pela atitude, né, aquele povo rebelde, aquele povo complicado, e foi chegando um ponto que ele acabou ficando irado com aquele povo, e ele teve uma atitude que Deus reprovou. Então o Senhor disse: você não vai entrar. Levou ele à terra, mostrou, falou: essa é a terra, esse é o lugar que eu tinha para vocês, só que você não vai entrar. E aí, tem duas coisas muito fortes aqui, duas coisas muito especiais. A primeira é essa aqui que grita para mim, porque imagine esse povo, toda aquela esperança de algo tão grande, tão glorioso, e aquele líder que fez tantas coisas tão impressionantes, que eles viram a glória de Deus. Agora esse cara morre, o que vai ser de nós agora? A perda foi muito grande. Diga essa palavra: a perda foi muito grande. Então, a perda foi muito grande, foi dolorosa. O Senhor deu 30 dias para eles chorarem. 30 dias de luto. Diga essa palavra: 30 dias de luto. Não, mais uma vez, diga comigo: 30 dias de luto. Então deu 30 dias, choraram, se lamentaram, prantearam, fizeram tudo o que tinham que fazer durante aqueles 30 dias. 30 dias. Só que agora, se eu virar o capítulo,
você vai ver algo muito forte. Porque Deus já havia derramado, ordenado que ungisse Josué, derramasse de uma unção sobre a vida de Josué, e diz assim: ora, Josué filho de Num, diga comigo, estava cheio do espírito de sabedoria. Mas por que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Lê por favor. Opa, vou repetir. Josué filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Olha que coisa interessante. O espírito de sabedoria não foi porque ele fez um curso, porque ele fez um treinamento, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele, derramado uma unção sobre ele e feito transferência para a vida dele. E olha que coisa interessante que o mundo corre atrás. De modo, diga comigo, de modo que os israelitas lhe obedeceram. De modo que os israelitas, ele ampliou a sua influência e ampliou a sua autoridade. Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele glória, Deus deu a ele unção, de modo que os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ponto. Revestiu. Então, só para terminar o raciocínio, presta atenção. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puser os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora eu vou voltar lá. Quantos dias para chorar? Quantos dias de luto? Quantos dias de luto? Tem uma mensagem para nós. Acontecem coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Tem coisas que nos machucam, tem coisas que nos arrebentam, tem coisas que nos faz chorar, tem coisas que nos faz prantear. Nós temos um tempo de luto. Nós podemos chorar, nós podemos nos lamentar, nós podemos desabafar, nós podemos ter o nosso momento de luto. Mas chega o momento de luto, tem 30 dias, chegou o momento de luto, levanta, porque eu tenho coisas novas para você, levanta porque eu estou te ungindo para conquistar a terra prometida, levanta porque você vai começar uma etapa nova na tua vida, uma etapa de conquista, levanta que eu estou derramando unção sobre você. Está vendo? Tem uma mensagem para nós. Às vezes a gente vive dias de luto mais do que deveria, vive tempos de lamento mais do que deveria. Ai, eu perdi. Chorei, lamentei, tive o tempo de luto, agora levanta. Tem conquistas, tem uma unção nova. Eu falei que ia fazer duas coisas hoje. Duas coisas. Eu vou ser o Moisés da sua vida hoje. Eu vou ser o Moisés da sua vida hoje para duas coisas. Eu vou para o alto do meu monte aqui e eu vou profetizar sobre a tua vida. Quem estiver perdendo a batalha vai virar o jogo. Vai ou não vai? Quem estiver perdendo a batalha, estiver empatando, vai desempatar. O jogo vai virar. E segundo, por que eu vou ser? Eu vou ser o Moisés da sua vida de novo. Porque eu vou te ungir e o espírito de sabedoria vai entrar em você. Você vai ser revestido para entrar num tempo de conquista na tua vida. Viu? Tempo de conquista. Tempo de conquista. A tua terra prometida em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Qual é a batalha que você está travando? Qual é a guerra que você precisa vencer? Ou qual é a guerra que você está perdendo? Olha aqui para mim. Eu falei que é para colocar o vídeo, eu vou colocar um mais curtinho, tá? Mais curtinho que na verdade não está falando sobre a água, mas dá para você entender
o que eu quero. Coloca o vídeo para mim aqui, o menor. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por 1 mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após 1 mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição. Tá bom, tá bom. Sobre como Tá bom. A lição eu dou. Presta atenção. A mesma coisa acontece com o teste da água. Quando nós liberamos palavras poderosas, quando nós profetizamos, nós estamos produzindo coisas boas. Nós estamos produzindo, a Bíblia diz que palavras, pelas suas palavras você será justificado, pelas tuas palavras você será condenado. Quando você usa palavras ruins, palavras negativas, o que aconteceu com o arroz que recebeu palavras negativas? Você estava assistindo comigo, o que aconteceu? Escureceu, é o que acontece com a vida de muitos. Ao invés de ser como nós falamos ontem, luz, é trevas, escurece, porque palavras têm poder. O mesmo teste é o teste da água, e você não pode se esquecer que isso é tão importante você levar a sério, porque o seu corpo é 70% de líquido, 70% de água. O que aconteceu com o arroz que foi ignorado? Quando você ignora algo que você não deveria ignorar, vai mofar. O dia que eu estava com os homens aqui, eu trouxe isso para o relacionamento. Palavras podem produzir um aroma maravilhoso, pode produzir um perfume maravilhoso, trazer bênção. Palavras negativas vai trazer um resultado negativo, vai escurecer a vida, o relacionamento, o casamento, os filhos. Pessoa que é ignorada vai mofar. O relacionamento que é ignorado vai mofar. Agora, trazendo isso para a tua vida hoje, às vezes tem coisa que está ali e a gente está ignorando, quando a gente deveria estar o tempo todo orando, o tempo todo profetizando, deveria estar como Moisés. Eu não vou abaixar as minhas mãos, eu não venci, não está definido, eu estou no topo do monte, e eu não vou abaixar, eu continuo declarando, eu continuo lá como Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza sobre o vale. Enquanto eu profetizava, um rebuliço acontecia, ossos foram se juntando a ossos, enquanto eu profetizava. Mas por que eu estou falando agora? Porque não adianta eu profetizar sobre a tua vida se o seu pensamento não está alinhado. Não adianta. É a história da academia. Nós frequentamos a mesma igreja, recebemos as mesmas orações, recebemos o mesmo sermão, nosso princípio de fé é o mesmo, a Bíblia é a mesma, os ensinamentos são os mesmos, mas os nossos resultados não são os mesmos. Por quê? Justamente pela minha fé, para receber, para absorver e colocar em prática. Se Josué vencia pelas mãos de Moisés estendidas lá do topo do monte em direção à guerra, que é o que eu sempre falo, eu me lembro de cada oração, cada pessoa que eu liberei. Tem um empresário aqui hoje, extremamente bem sucedido. Um dia que ele sentou comigo, o Espírito Santo falou comigo, pode falar para ele. Eu liberei uma palavra para ele, porque eu me lembro exatamente, e eu disse para ele, porque o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração. Ele era pequeno, eu falei: Deus tem algo muito especial com você, muito grande, você vai crescer muito. Hoje ele é uma das maiores estruturas na igreja. Ele não tinha nada. Por quê?
Deus, Ele usa palavras. Ele libera palavras. Quando Ana, eu preguei lá de Kissimmee, segunda-feira passada, eu falei sobre Ana. Alguns de vocês estavam no templo, outros não, mas eu preguei de lá. E eu disse, Ana, o maior sonho de Ana era ter um filho. Mas passava ano e saía ano e nada acontecia. Ela ainda na reta final, ela passou por um teste, porque ela estava lá amargurada, só mexendo a boca no templo. O sacerdote olhou para ela, interpretou errado e ainda disse para ela: até quando você vai continuar bebendo? Até quando você larga desse vinho, mulher? Isso foi um teste, porque ela não poderia ter dito a ele, eu não estou bebendo, o senhor é um sem noção, sem visão, o senhor não tem discernimento, o senhor não tem espírito e nem amor o senhor tem. Eu não bebi uma cota de vinho. Ela não poderia ter feito isso? E disse, é de Deus coisa nenhuma. Ela disse, não, meu Senhor, a tua serva não está bebendo, eu não bebi nada, eu estou falando da amargura do meu coração. E ele entendeu, e aquele mesmo homem liberou uma palavra para ela naquele momento. Uma palavra daquele homem, naquele momento, aquela palavra, o que ela estava esperando há anos, aconteceu na vida dela. Logo após ela concebeu. Claro que houve o alinhamento, que eu não vou voltar nesse sermão. Ela queria um filho, Deus queria um profeta. Quando alinhou, quando ela consagrou, se o Senhor me der, a partir de agora, eu vou dedicar todos os dias da sua vida, eu dedicarei ao Senhor. Pronto, fechou. E a partir dali ficou comum. Ano após ano ela tinha um filho. Todo ano ela tinha um filho. Porque quando você consagra a Deus, meu filho, é isso que vai acontecer. Você vai ter muito mais do que você imagina. O que é? Qual é a batalha que você precisa vencer? Qual as definições que precisam acontecer? Qual a virada que precisa acontecer? Eu quero profetizar sobre a sua vida, só que eu preciso que você alinhe. Você acredita nisso ou não? Eu vou ser o Moisés da sua vida. Eu sei que muitas pessoas aqui que creem, muitas coisas vão mudar aqui. Eu quero ser o Moisés da sua vida. Eu quero ser aquele que vai liberar para a tua vida, vai abençoar, liberar, profetizar aqui, liberando a unção, fluxo de unção para a tua vida. Mas alinhe o pensamento. Coloca o teu foco. Eu acredito. O poder da fé. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mexer aonde ninguém pode. Deus tem informações que ninguém tem. Deus pode entrar em lugares que ninguém entra. Sabia disso? Deus entra em lugares que ninguém entra. Ninguém. O que precisa virar na sua vida? Levante as suas mãos e feche seus olhos. O que precisa mudar? Você está na guerra já. Está perdendo, está empatado? Como é que está? O que precisa mudar? O resultado que precisa mudar. E eu quero determinar sobre a tua vida aqui hoje. Senhor, eu quero ser como Moisés na vida dessa pessoa hoje. Eu quero profetizar sobre a vida dela, meu Pai. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus pessoas que estão com a vida travada. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus pessoas que estão com a vida amarrada. Pessoas que, meu Pai, que, Senhor, as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo na vida dela. Eu quero declarar agora, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que aquilo que está travado na vida dela seja destravado. Aquilo que não está fluindo vai fluir. Aquilo que precisa acontecer na vida dela vai acontecer.
acontecer. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, meu Pai, portas abertas. Eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor toque corações, mova corações em favor dela. Eu quero profetizar, meu Pai, que o Senhor toque pessoas para favorecê-la. Que portas sejam abertas. Aonde há uma porta fechada, aonde há uma porta fechada, eu declaro essa porta sendo aberta. Aonde há uma porta fechada para ela, eu declaro essa porta sendo aberta. Aonde não tem acontecido, vai acontecer. Aonde não tem fluído, vai fluir. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo no teu altar agora, meu Deus. Aonde tem faltado, meu Pai, sabedoria, meu Pai, jorra sobre a vida dela. Eu declaro o fluxo da unção sobre a vida dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre o negócio, eu declaro sobre o trabalho, eu declaro sobre a obra das mãos dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aqueles que têm sido humilhados, aqueles que têm passado por vergonhas e humilhações, aqueles, meu Pai, meu Deus, que têm sido perseguidos, eu declaro, meu Pai, aqueles que os amalequitas da vida, os amargurados da vida têm perseguido, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Pai, os amalequitas caindo por terra. Eu declaro os amalequitas da vida dele caindo por terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqueles que têm sido humilhados, que sejam exaltados. Eu declaro, meu Deus, aquele que tem tomado emprestado, vai ter para emprestar. Aqueles que têm caminhado em dificuldade, meu Deus, que tem caminhado de forma limitada, eu declaro, meu Pai, meu Deus, a unção, fluxo de prosperidade, a unção de prosperidade sendo derramado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo grandes viradas. Eu profetizo sobre a vida dela grandes viradas. Eu profetizo grandes viradas, meu Deus. Eu profetizo ter sabedoria. Aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que, meu Deus, está perguntando o que eu faço, Senhor, para onde eu vou, que atitude eu devo tomar. Eu declaro agora, eu profetizo, unja a mente dela, dê sabedoria a ela, dê unção a ela, dê discernimento a ela. Eu declaro, Senhor, eu profetizo, dê ideias, dê visão, direção, dê revelações, dê a ela, meu Pai, dê a ela informações. Tem informações que só o Senhor tem informações que ninguém tem, só o Senhor tem. Dê a ela, meu Pai, dê a ela informações que só o Senhor tem, dê a ela informações que só o Senhor tem, dê a ela, Senhor, informações. Dê a ela, meu Deus. O Senhor deu informações a José, o Senhor deu informações a Daniel, o Senhor deu informações a estes homens, e esses homens, meu Deus, anteciparam, meu Deus, Senhor, José antecipou a crise que estava chegando, meu Deus, ele, Senhor, armazenou, meu Pai, de tamanha forma, meu Deus, que ele tinha estoque, ele tinha, meu Deus, em abundância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que ela antecipe. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, visão, direção, revelação, ideias, criatividade, sabedoria, visão de crescimento, visão de expansão. Eu declaro, meu Deus, derrama favor sobre a vida dela, derrama favor sobre a vida dela, derrama, meu Deus. Eu profetizo, Senhor. Vai lá, meu Deus, vai lá no trabalho, vai lá na empresa, vai lá nos negócios. Haja uma mudança naquele lugar, haja uma mudança sobrenatural. Toca pessoas, meu Deus, toca pessoas, em nome do Senhor Jesus. Toca pessoas, as pessoas que ela precisa, que o Senhor toque, que o Senhor fale ao coração, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que ela está esperando um sim, pessoas que ela está esperando um sim, pessoas que ela está esperando um sim. Eu declaro, toque esses corações, meu Deus. Quem que você precisa que Deus toque? Fale o nome aí, fale o nome das pessoas que você precisa que Deus toque. Fala o nome das pessoas que Deus precisa tocar para te favorecer. Vai lá, Senhor, toca o coração do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Toca, meu Pai, eu preciso do teu favor, Senhor. Eu preciso do teu favor, eu preciso da tua unção. Eu preciso, Senhor. Receba essa unção. O nome de Jesus. A poder. A poder. A poder. Todo nome se dobrará diante desse nome. Todo nome se curvará diante desse nome. Diga isso. Há poder no nome.
Jesus, diga isso. Diga. Há poder. Diga. Nome que é sobre todo nome. Nome que é autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Nome que o inferno estremece. Há poder. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Em o nome de Jesus seja abençoado. Em o nome de Jesus seja abençoado. Em o nome de Jesus eu abençoo teus negócios. Em o nome de Jesus eu abençoo tua família. Em o nome de Jesus eu abençoo os teus projetos. Em o nome de Jesus eu te abençoo. Eu te abençoo. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Teu nome é maior que todo nome, há poder. Diga no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga a poder. Há poder. No nome. Diga. Em teu nome. As muralhas. As muralhas. Que barreiras caiam por terra aqui hoje. Que barreiras caiam por terra aqui hoje. Que barreiras caiam por terra aqui hoje. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome. Diga com fé. As muralhas cairão. Fique com seus olhos fechados, não abra seus olhos. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Moisés impôs as mãos sobre ele. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Sabe aonde esse espírito de sabedoria ia refletir na vida dele? Ali quando ele pisasse em Canaã e começasse o processo da conquista. Ele precisava daquilo, daquela unção. Eu, num ato de fé, eu vou te ungir e vou declarar esse espírito de sabedoria. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar ideias. O que você quer? Ele vai te dar capacidade, habilidade. O que você quer? O que você quer? Sabedoria para conduzir sua vida, sabedoria para discernir, sabedoria para fazer as escolhas certas, sabedoria para fazer o que Deus aprova, sabedoria para obedecer, sabedoria para crescer, sabedoria. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Eu só concluo com essa palavra para aqueles que viveram um tempo de luto, um tempo de pranto, um tempo de choro. Chega. Terminou o tempo do pranto. Terminou o tempo do luto. É para você se levantar. Se levanta para começar um tempo de conquista. Se levanta para começar a tomar posse da sua terra prometida. Porque se você ficar do lado de cá só pranteando, chorando, fazendo luto, você não vai atravessar o Jordão para começar a conquistar. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Então você já chorou o que tinha para chorar?
Você já pranteou o que tinha para prantear? Você já se lamentou tudo que tinha para se lamentar? Correto? Então vamos nos levantar agora e vamos retomar o processo, a caminhada, porque tem um tempo incrível de conquista de coisas novas para a sua vida. Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus. Então o que eu vou pedir a vocês para a gente não tumultuar e não travar? Vem primeiro esse lado, vem no Espírito. O que você quer? Eu vou te ungir, vou determinar, vou falar assim, como Moisés colocou as mãos sobre a vida de Josué e transferiu o Espírito de sabedoria para a vida dele. E após aquilo, a influência dele aumentou. Após aquilo, ele começou a entrar e tomar posse de Canaã. É o que vai acontecer na sua vida. Então venha por aqui, volta pelo meio do corredor, em nome do Senhor Jesus. Terminando, vocês já podem entrar também já na sequência, na fila. É só para não travar o corredor, tá bom? Pode passar de 2, tá? Vem no Espírito e vem louvando também, tá? Eu quero o Espírito de sabedoria, eu acredito. E volta cantando, louvando. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Oh, 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 poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu abençoo a tua vida. Que o Espírito de sabedoria possua a tua vida, assim como Moisés impôs as mãos sobre Josué. E ele estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele e aumentou a autoridade e a influência. Que esse Espírito tome a tua vida. Que Deus te dê visão, direção, revelações, ideias. Que Deus te favoreça. Que Ele te dê um alto nível de discernimento. Que você veja aquilo que você não conseguia ver. Que você enxergue além, que você antecipe. Que essa unção, essa visão de antecipação, em nome do Senhor Jesus, que Ele te dê graça, favor e fluidez em tudo que você fizer. Fluidez, que haja fluidez. Fluidez no teu trabalho, fluidez nos teus negócios. Que haja fluidez em nome do Senhor Jesus em tudo que você fizer. Que você comece um processo de conquista, de avanço, de crescimento, de progresso, tomando posse e conquistando cada espaço daquilo que Deus tem para você, da sua terra prometida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que você saia daqui com mais sabedoria, com mais discernimento. Que Deus te dê revelações. Que Deus te dê o poder de antecipação, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção. Eu te abençoo
Profetizo bênção sobre a tua vida, sobre a tua semana, sobre cada mês, porque eu declaro em nome do Senhor Jesus que em 2025 um mês será melhor do que o outro na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.